João 14, versículo 8. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Glória a Deus. Você pode bater no seu peito assim, dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você pode dizer isso com fé: quem vê a mim, vê o Pai. Queridos, esse texto fala de identidade, da nossa identidade com o Pai. E a gente olha para esse mundo de hoje, onde as pessoas, elas não sabem o que são, não sabem quem são e não sabem para que são. As pessoas têm simplesmente existido sem propósito. O problema é que você sempre agirá de acordo com a pessoa que você pensa que é. Então, uma vez que o diabo consegue alterar a sua identidade, ele consegue alterar tudo em você. E é isso que o diabo tem feito com muitas pessoas. Tem conseguido desconfigurar aquilo que Deus colocou em nós, e tem conseguido quebrar todos esses valores de Deus, a tal ponto que as pessoas não conseguem mais compreender nem para que existe. Essa perca da identidade que nós temos em Deus, nos faz viver coisas absurdas e que naturalmente hoje são normais. Diante dessa desconstrução, muitas pessoas elas têm literalmente perdido essa imagem de Deus em suas vidas. Não tem refletido em nada a imagem de Deus. O maior desafio nosso como filho de Deus é refletir a imagem do Pai. E é por isso que Filipe ele faz aqui uma pergunta para Jesus, e ele diz: Jesus, mostra-nos o Pai, ao que isso nos basta. E ele vai dizer: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não ainda me conhecem. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem consegue ver o Filho, consegue ver o Pai. Paulo, ele vai dizer que assim como nós trouxemos a imagem do terreno, do homem terreno, ou seja, do Adão, assim também nós trazemos a imagem do homem celestial. Nós carregamos a imagem de Deus. Nós temos uma obrigação de refletir a imagem do nosso Pai. O que você recebeu o direito de ser de Deus? Filho. Então todo aquele que recebe o direito de ser filho e torna-se filho, nós temos a obrigação de carregar a imagem do nosso Pai. Então o maior problema hoje da humanidade, das pessoas, é justamente essa desconstrução da identidade de Deus na vida das pessoas. Tudo o que o diabo mais quer é te fazer você pensar que você é aquilo que você não é. Então a gente percebe o quão perigoso é um homem que não compreendeu a sua identidade. Então, por isso, você nunca deve dizer para as pessoas quem você é. De vez em quando você vai conversar com algumas pessoas e elas começam a bater no peito e falar: pastor, eu sou assim. Eu sou assim. Nós não precisamos dizer para ninguém quem nós somos. Quem nós somos aparenta naturalmente para as pessoas. É algo que exala da gente. Não adianta você ficar falando: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e na hora que você vai viver a sua vida, ninguém vê isso em você. Nós precisamos viver a nossa identidade em Deus. Por quê? Porque a nossa identidade é algo natural. As pessoas vão perceber, ver em você quem você é. Preocupe-se em receber a compreensão da identidade de Deus que há em você, porque isso vai ser natural. As pessoas vão conseguir perceber, ver em você aquilo que você realmente é. Você não é obrigado a mostrar nada para as pessoas para provar quem você é. Perceba que Jesus, em alguns momentos do seu ministério, ele é questionado a provar quem ele é. Tu és o Filho de Deus? Se tu és, faz um sinal, transforma as pedras em pães, pula daqui, desce da cruz.
ele foi tentado a provar quem ele era. Jesus nunca abriu a sua boca para provar para ninguém que ele era quem era. Sabe, ser a gente mesmo é muito natural, nós não precisamos de esforço para isso. Então, diante disso, eu observo que a gente vive na vida 3 dilemas. A gente passa por aquela fase que a gente quer ser quem os outros querem que a gente seja. Todo ser humano passa por essa fase, ser alguém para satisfazer os outros. Aí depois, a gente às vezes vai tentar agora, não, eu vou agora ser quem eu quero ser. Só que tem um momento da vida da gente que a gente amadurece e nós percebemos que nós não temos que ser o que as pessoas querem que sejamos. Nós não temos que ser aquilo que nós queremos ser. Nós temos que ser aquilo que nós fomos feitos para ser. Nós temos que ser aquilo que Deus nos fez para ser. Então, ser o que os outros querem que a gente seja, é geralmente aqui onde muitas pessoas morrem e não saem dessa fase. Todos nós passamos por essa fase na vida que nós queremos corresponder a outras pessoas. E nós vivemos em prol de tentar agradar os outros. A pessoa que ela vive fora do propósito da sua identidade em Deus, ela não vai conseguir ser bem-sucedida. Uma vez que nós compreendemos a nossa identidade no Senhor, e nós não vivemos isso, nós comprometemos o nosso futuro. Ser alguém para agradar os outros, tentando ser alguém que nós não somos e nunca seremos, só para satisfazer alguém. É como Davi, quando ele vai encarar o gigante, Saul vem e coloca sobre Davi a sua armadura. E Davi vai tentar andar e ele não consegue nem caminhar com a armadura de Saul. Davi não conseguia nem andar com aquela armadura, e é assim que muitas pessoas às vezes não conseguem romper, por quê? Porque não estão vivendo a sua identidade em Deus, não estão vivendo aquilo que realmente Deus os fez para ser. Davi diz assim: Saul, eu até queria, mas essa armadura é sua, foi feita para você, eu não consigo andar com essa armadura. Davi tirou de sobre si aquela armadura, e foi como ele era que Deus usou ele para derrotar aquele gigante. A palavra de Deus diz que Moisés, chega um dia que ele fala assim: cara, eu não suporto mais viver isso aqui, eu não sou o egípcio, eu sou o hebreu. E a Bíblia diz que ele se desfaz do palácio para viver realmente a sua identidade em Deus. Irmãos, quantas pessoas presas nisso que Moisés se livrou. A palavra de Deus diz que Moisés, ele se desfaz de toda a glória. Ele vivia no palácio real, morava com o rei, apesar de não ser filho legítimo de Faraó. Ele foi criado desde pequeno com o rei, e ele cresceu lá como filho de Faraó. Chega um dia que a sua identidade, ele olha para si, ele fala: cara, eu não sou um egípcio, eu não faço parte disso aqui, nas minhas veias corre o sangue de um hebreu. E a palavra de Deus diz que Moisés abre mão daquele palácio. E quantas pessoas que não ainda vivem uma vida literalmente para o Senhor, por quê? Porque está preso no palácio, quer estar ali no meio da realeza, quer estar no meio das pessoas que realmente lhe trazem status. E aí as pessoas, elas vivem esse engano. Perceba que Moisés nunca viveu algo grande enquanto ele vivia naquele palácio. No dia que ele abriu mão de ser um egípcio e foi ser quem ele realmente era, ele se transformou num libertador. E aí você vê um monte de gente depressiva, um monte de gente nesse tempo vivendo essas doenças emocionais. Por quê? Porque abrem mão de viver aquilo que seria natural para eles, para viver em prol de agradar uma sociedade, ou alguém, ou um amigo, ou até mesmo familiares que não conhecem a Deus. E às vezes nós abrimos mão de viver a palavra para agradar os homens. Você tem uma identidade no Senhor. Quem vê a mim vê o Pai. Moisés abriu mão do palácio, Davi abriu mão da armadura, tudo por um motivo. Eles entendiam: eu tenho uma identidade e eu não posso negar isso. E é justamente por isso que muitas pessoas não rompem, porque como Davi não conseguem nem andar tentando ser quem não é. E por viver essa prisão, é por isso que às vezes muitas pessoas, elas chegam uma hora que elas explodem, e aí elas vão e dizem assim: chega de ser quem as pessoas querem que eu seja, agora eu vou ser quem eu quero ser. Já viu alguém falando isso? Aí você sai de um erro e cai no outro. A gente começa
a abandonar a vontade dos outros para ser alguém agora segundo a nossa própria vontade. E você perceba que em ambas as alternativas impera o pressuposto de negar aquilo que nós somos. A gente primeiro quer fazer a vontade dos outros. Depois a gente diz, não vou mais fazer a vontade dos outros, agora eu vou fazer a minha própria vontade, vou viver a minha vida do meu próprio jeito. E em ambas as alternativas, a gente vai negar quem nós realmente somos. Em ambas as alternativas, a gente vai negar aquilo que é a nossa identidade no Senhor. Assim como Adão, quando ele peca por quê? Porque ele não estava satisfeito em ser quem era. Qual foi a tentação da serpente para Adão? Eva, né? Eva, se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. A ambição de deixar de ser quem era e tornar-se alguém como Deus faz Adão cair. Adão olha para a proposta da serpente, que era tentadora, quando ela disse, olha, se vocês comerem da fruta, vocês vão deixar de ser quem vocês são, vocês vão ser como Deus. E você nota que a nossa vida inteira é nós tentando perseguir em ser alguém que nós não somos. Você percebe que até as nossas brincadeiras de infância é negando quem nós somos. Eu sou o Homem de Ferro, eu sou o Batman. Nós não estamos satisfeitos desde a infância em olhar para nós e aceitar a nossa identidade no Senhor. E aí nós caímos nessa tentação de abandonar a nossa identidade para viver aquilo que nós supomos que seria melhor para nós. E aí nós estamos transferindo a nossa expectativa de alegria, de felicidade, de realização, enquanto nós formos como o outro é. E nós vamos negando a nossa identidade no Senhor. Então, a gente vai deixando de ser quem é. Nós temos essa insatisfação crônica de sermos quem nós realmente somos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é feliz com você mesmo? Você é feliz em ser você mesmo? Você consegue ficar meia hora sozinho, alegre, sem ter um celular por perto, sem ter ninguém por perto, só você? Tem gente que não consegue ficar sozinho, irmãos, porque ele não se suporta. Parece que a companhia dele mesmo, para ele mesmo, parece que não serve. Ele fica ali só ele. Parece que é o pior tédio do mundo. Nós temos que ter prazer em ser quem nós realmente somos, porque foi assim que Deus nos fez para ser. É a nossa identidade no Senhor. Quem vê a mim, vê o Pai. A nossa identidade no Senhor. Você precisa ter prazer em ser quem você é. É por isso que as pessoas hoje elas só são felizes com estímulos. Se não tiver a bebida para estimular a alegria, não sou alegre. Se não tiver o aparelho celular para estimular a minha alegria, não sou alegre. Se não tiver a pessoa X para estar comigo aqui, eu não sou alegre. Eu preciso de um estímulo para ser feliz. Irmãos, a felicidade é algo inerente a você mesmo. Você não encontra alegria nas pessoas, nas coisas. A alegria é algo que nasce, brota de ser quem você é, de você conseguir compreender a sua identidade e vivê-la. E quando nós compreendemos a nossa identidade no Senhor, nós olhamos para as duas primeiras hipóteses e falamos assim, cara, eu não quero mais viver o que as pessoas querem que eu seja. E também não quero mais ser quem eu quero ser. Agora eu vou ser quem Deus me fez para ser. Agora eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Por quê? Porque Deus me fez, Ele me planejou, Ele tem um futuro e uma esperança, como diz a palavra, para mim. Ser o que Deus me fez para ser. Isso é viver a nossa identidade. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falar para mim, pastor, agora eu vou mudar. Esses dias eu ouvi isso. Agora eu vou ser assim. Eu falei, para com isso. Seja você. Nós não podemos deixar de ser quem nós somos. Nós não podemos perder a nossa identidade. A gente às vezes corta um dobrado para tentar agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém insatisfeito com você. Corrija os seus erros, mas a sua identidade tem que ser preservada. Quando nós vivemos a identidade do Senhor, nós refletimos a glória dEle,
Assim como Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu quero profetizar na sua vida que as pessoas ao olharem para você, elas possam ver refletida a imagem do Senhor na sua vida.